Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre limites de funções. Bom, limite de função, na verdade, tem a ver com a gente responder a seguinte pergunta, né? Para onde a função está indo quando ela chega perto de certo valor? Então nós não queremos saber exatamente os valores numéricos da função, né? Nós não estamos interessados em saber os valores numéricos, né? ou outras características da função. A gente quer saber mais o comportamento da função quando ela está, né, indo, vamos usar esse termo por enquanto, né, ou tendendo, a gente pode ser mais técnico e falar quando a função tende a algum valor, para onde que os valores, né, de f de x, né, para como eles se comportam, né? Então, qual o comportamento da função quando ela se aproxima de certo número, né? Então, basicamente, a ideia de limite é essa, não é saber exatamente o valor da função nos pontos, né? Não tem a ver com os valores da função, mas sim o comportamento da função. Então, vamos pensar um pouquinho primeiro, antes de entrar na parte mais técnica, né, sobre limite, porque ela é bem técnica mesmo, né? Vamos pensar assim, a função e na x, que está aqui na tela. Essa função, ela, quando a gente vai para mais infinito, ou seja, quando a gente tem um aumento indiscriminado, né, para os números positivos ali no eixo x, essa função tende a aumentar indefinidamente. A gente diz então que os valores de y, né, vão para mais infinito, né, informalmente a gente pode dizer isso, que os valores estão indo para mais infinito, estão aumentando indefinidamente. Por outro lado, se a gente for para menos infinito, ou seja, se a gente, né, ter um decréscimo aí pelos valores negativos, né, um decréscimo indefinido para sempre, vamos dizer assim, né, lá para os números negativos, a gente vai ver que ela vai tender a zero. Nunca vai ser zero, porque não tem como essa expressão, né, e elevado a x, dar zero. Mas ela vai tender a zero, a gente consegue ver isso no gráfico. Vamos pegar essa função aqui, x ao quadrado, né? Se a gente aumentar os valores indefinidamente para a direita, né, pelos positivos, a função vai para mais infinito. E a mesma coisa acontece, né, se a gente vai para menos infinito. Se a gente vai diminuindo os valores indefinidamente, né, pelos números negativos, a função também vai para mais infinito, né? Então esse é o comportamento dessa função. A função 1 sobre x, né, ela é bem interessante para analisar isso, porque quando ela tende a zero pela direita, né, pelos valores positivos, ela vai para mais infinito. Mas quando ela tende a zero pelos valores negativos, ou seja, a esquerda, né, ela vai para menos infinito. Então, às vezes, a função pode, mesmo que os valores em x tendam a um certo número, dependendo se é pela direita ou pela esquerda, o comportamento da função pode ser completamente diferente, né? Então, só para dar esse exemplo aqui. Bom, vamos ver agora como é a definição atual, né, a definição moderna de limite, a definição técnica, né, que a gente encontra nos livros de cálculo. Aqui, por exemplo, a definição que a gente encontra no livro do Anton, né? Seja f de x definida em todo x de algum intervalo aberto que contém o número a, com a possível exceção de que f de x não precisa estar definida em a. Ou seja, a gente pode analisar o que acontece quando a função tende a um certo número, mesmo no caso daquele número não estar no domínio da função, né? Como é o caso que a gente acabou de ver, né? 1 sobre x, a gente analisou como que funciona a função, os valores da função, quando tende a zero, mas zero nem está definido, né? Nem está no domínio, né? 1 sobre 0 não dá, né? Então, a gente pode analisar, né, quando pelos valores de x a função tende para... Desculpem, os valores de x tendem a algum número, mesmo esse número não estando definido, não fazendo parte do domínio da função. Escreveremos lim, que é a abreviação para limite, né, da função f de x quando x tende a a, né, então ali subscrito ali x de uma seta para a, né, vai ser igual a l. Então quer dizer o seguinte: o limite da função f quando x tende ao ponto a do domínio, ou não, né, o a pode não ser domínio, isso vai ser igual a L, se for, né, um número, se tender a um número, né, f de x, o limite f de x vai ser igual a L, né. Se
dado qualquer número epsilon maior que zero, pudermos encontrar um número delta positivo, tal que se x menos a, né, então a distância entre x e a for menor do que delta, isso implica que fx menos L, a distância de f para esse limite L, para esse valor chamado limite, vai ser menor do que epsilon. Então eu não vou entrar muito nos detalhes da definição aqui nesse vídeo, né, mas basicamente a ideia é de que se a gente pegar uma distância pequena no domínio, isso vai implicar numa distância pequena da imagem também, né, indicando que se a gente pegar valores próximos ali, né, em x, isso vai resultar também em valores próximos em y. Isso quer dizer para a gente, quer dar informação para a gente para onde que a função tende, né, quando a gente se aproxima de a, para onde que os valores de y tendem quando pelos valores de x a gente se aproxima do a, né. Bom, aqui no caso de o limite ser, no caso de x tender a um número, mas pode acontecer também de x tender a mais infinito, né? Nesse caso a definição é muito parecida, só que aí a gente vai aumentar indefinidamente, né? Então o que muda na definição é a segunda parte, a gente vai escrever o seguinte, né? Bom, vou ler tudo aqui, né? Seja fx definido em todo x de algum intervalo aberto infinito, que se estende no sentido positivo, né? X está tendendo a mais infinito, escreveremos limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a L se, dado qualquer número epsilon positivo, houver um correspondente número positivo n maiúsculo, tal que se x for maior do que esse n, então fx menos L vai ser menor que epsilon. Então muda um pouco a definição, porque a gente tem um aumento indiscriminado da função aí, né? Dos valores de x, né? X está tendendo a mais infinito. Bom, reciprocamente, né, acontece quando x tende a menos infinito. Então, x menor do que n, a gente vai ter fx menos L menor do que epsilon. E um outro caso também que precisa ser definido é quando a função, né, os valores da função tendem a ser infinitos, né? Então, quando os limites, melhor dizendo, são infinitos, né? Então, por exemplo, seja fx definido em todo x de algum intervalo aberto contendo a, exceto que fx não precisa estar definido em a. Escreveremos limite de f com x tendendo a igual a mais infinito se, dado qualquer número positivo m, pudermos encontrar sempre um delta maior que zero, tal que a distância de x para o ponto A, que é chamado também, né, não vou definir formalmente aqui, mas é o ponto de acumulação que a gente chama, né? Quando a distância de x ao ponto de acumulação for menor que delta, isso implicar que os f de x, né, é maior ainda do que o m que foi dado, né, esse m dado. Então aqui basicamente é para a gente poder definir, né, então que limite de f quando x tende a um número pode ser mais infinito também, né, e reciprocamente para menos infinito, só que aí f de x, né, a gente vai pegar então o intervalo aberto contendo a e tal, mesma coisa, mas aí f de x menor do que m negativo, né, que for dado, né. Vamos ver como é que a gente calcula, mas antes eu só queria fazer aqui uma ressalva aqui, né, que como a gente viu ali na função f de x igual a 1 sobre x, né, no nosso exemplo, se x tende a zero pela direita, a gente vai ter um comportamento da função, no caso, né, ela vai tender aí a mais infinito, né, os valores de f, o limite vai ser mais infinito. Se x tende a zero, mas pela esquerda, então tende a menos infinito. Então tem essa diferença. Como é que a gente escreve isso? Então, se for pela direita, a gente vai escrever limite de f de x com x tendendo a e vai botar um mais ali sobrescrito no a, né? O a é chamado de ponto de acumulação. É aquele ponto, né, onde x tende, né? X tende para, né? Então esse ponto é chamado de ponto de acumulação. E ele pode pertencer ou não ao domínio da função. Quando a gente bota o sinal de mais, né, então quer dizer que x tende a A pelos valores positivos. Quando a gente bota o sinal de menos, isso quer dizer que x tende a A pelos valores negativos. Tá? Com base nisso, a gente pode fazer algumas contas. Aí, com essa operação, a gente pode dizer que limite é uma operação e fazer algumas contas com isso. Então, por exemplo, limite de 1 sobre x, né, com x tendendo a mais infinito, né, se a gente olhar o comportamento da função, quando x tende a mais infinito, a função vai se aproximando de zero, né? Nunca é zero, né, porque 1 sobre zero aqui não vai dar, mas ela se aproxima do zero. Então, o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero.
limite de x ao quadrado, né? A função aqui é x ao quadrado. Quando x tende a menos infinito, ou seja, quando o x diminui aí pelos valores negativos, né, infinitamente, né, valores cada vez menores, então a função x ao quadrado, os valores de x ao quadrado vão ficando cada vez maiores, né, porque aquele número ali dentro, né, ali no x, no caso, vai ficando negativo, mas quando a gente eleva ao quadrado ele vai ficando cada vez maior. Então o limite x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, é mais infinito. Bom, e quando a função tende a valores do domínio, né, e não é nem menos infinito, nem mais infinito, e a função assume, né, então está definido, né, então é um valor do domínio, e tem um valor numérico da função naquele ponto, então, nesses casos, o limite vai ser exatamente o mesmo valor da função, né? Como a gente pode ver aqui na função x ao quadrado. Na função x ao quadrado, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, a gente tem aí x tendendo a 2, né, 2 positivo, vai tender sempre a 4, vai ser o próprio valor da função. Então, nesses pontos onde, entre aspas, a gente pode dizer não tem problema nenhum, né, a função está definida e não tem, né, diferença ali nos valores, na vizinhança ali daquele ponto, então vai ser o próprio valor da função, tá? Então, nesse caso aqui, limite x ao quadrado com x tendendo a 2 é igual a 4, né? 2 ao quadrado que vai dar 4 ali. Bom, então, aqui só para mostrar como fica o cálculo, né? A gente já tinha acompanhado esse exemplo, mas limite da função 1 sobre x com x tendendo a 0 pela direita, pelos valores positivos, né? Se a gente for ver ali a direita do zero, né, quando x está se aproximando do zero pela direita, né, os valores da função estão aumentando indefinidamente. Então a função, né, 1 sobre x tende a mais infinito quando x se aproxima do zero pela direita. E um último exemplo aqui, né, função e na x. Então, limite da função e na x quando x vai para menos infinito é igual a zero, porque a gente pode ver que quando x vai para menos infinito, né, a função vai diminuindo, diminuindo, vai chegando próximo de zero, embora nunca vá ser zero até pela própria expressão, né? Não tem como e na x dar igual a zero. Mas ela tende a zero, ela se aproxima, ela vai se aproximando de zero, quanto mais a gente vai indo aí para menos infinito. Essa que é a ideia do limite. Obrigado, até a próxima.